E aí, gente, curtiram o papo com a Samira? Deu para entender um pouquinho de como que uma agência faz gestão de pessoas? E eu chamei a Samira exatamente porque todo ano aquela planilha de agências ferve na internet quando ela sai. E aí eu trouxe, assisti uma palestra dela no começo desse ano e falei, faz muito sentido para o que a gente está falando no Talks e também numa provocação muito clara que a gente de RH precisa frequentar outros mundos. Não é só a gente viver na nossa bolha de RH, é a gente frequentar eventos de negócio. Se você trabalha se você é RH do varejo, vai num evento de varejo também. Se você trabalha com indústria, vai num evento de indústria para você ouvir quais as dores que eles estão tendo em relação a gente. Então, entenda um pouco mais do negócio. Mas aqui, esse papo, se os dois primeiros foram um pouco mais light, aí me diz no chat se você achou mais light, esse aqui é um pouco mais fogo no parquinho. Porque a gente fala de desenvolvimento de líderes e normalmente isso se remete ao líder da operação, à primeira liderança, à liderança do primeiro nível. E quando é o CEO que precisa ser desenvolvido. Na abertura e no primeiro conteúdo eu falei que muitas vezes a gente foi promovido porque era o jeito de ganhar mais e nessa toada a gente chegou no ponto onde a gente tem CEOs, C-levels que são excelentes técnicos, dominam a parte de processos, ferramentas, mas são uma desgraça com gestão de gente. Não gostam, não querem nem olhar e não te ouvem também. E para isso eu não chamei um RH aqui para conversar comigo. Eu chamei um CEO que trabalha no desenvolvimento, aí com ferramentas para desenvolver cultura, liderança, tudo mais, e que acaba afetando o CEO. Eu estou falando do Cristiano Franco, que é da Spend, aí para discutir. Cris, é um prazer ter você aqui com a gente para a gente falar esse assunto espinhoso, que muitas vezes o RH tem medo ou não pode falar em muitas estruturas de virar para o CEO e falar: o problema é você, querido, né? Tudo bem, Léo. Obrigado pelo convite. A gente estava conversando no caminho para cá, né? Falando com o gerente de marketing que veio acompanhando a gente aqui. Tem que cair comigo esses... Eu gosto de conversas difíceis. Eu estava falando contigo ali fora, né? Você gosta de fogo no parquinho e eu sempre tenho combustível no bolso, entendeu? Então, conversas difíceis, porém necessárias. Que aí é um ponto que muitas vezes o RH está desenhando toda uma estrutura de treinamento e que não vai funcionar porque a cultura não permite. Sim. Porque o CEO não vê aquilo como importante ou simplesmente porque ele não valida. Você chamou todo mundo para uma sala de treinamento e o CEO não está lá. Ou ele está lá mexendo no celular. Qual a mensagem que ele está dando? Qual a mensagem que ele está passando? E aí, olhando para o mercado, olhando para a sua carreira, para os clientes que você atende, você vê muito esse caso onde o problema é a pecinha ali que está... Olha, infelizmente é uma grande verdade, uma grande realidade, né? Quando você, às vezes, brincando, dentro da minha bagagem, né, Léo, além da Inspend ser uma empresa que faz o desenvolvimento de pessoas, eu faço mentoria executiva desde 2012. Uhum. Então, eu acabo trabalhando muito, né, com esse público, mas também não é fácil a cadeira de CEO, você sabe disso, Sim. né? E é muito difícil você conseguir trazer o CEO para uma sala de treinamento. Por diversos motivos, né? Acho que existe uma questão de agenda, existe uma questão de... talvez uma palavra grande aí, não no tamanho, mas no significado, né? O tal do ego nosso, que não é fácil também. Eu estava comentando com o Euclides isso um pouco antes. É como se você tivesse uma situação onde, por exemplo, o pai estivesse recebendo ordem do filho. Fazer uma analogia, é muito difícil isso, né? Porque na teoria o pai sempre sabe mais do que os filhos. Então não é fácil você levar um CEO para a sala de treinamento. Uma outra questão de um dado interessante, a gente tem hoje quase não, né? Nós passamos mês passado 7 milhões de alunos dentro do nosso LMS. Eu pedi para o pessoal levantar um indicador para trazer para você aqui, de público, no caso de CEOs, que participam de treinamento presencial e de treinamento mandatório, aqueles obrigatórios. O obrigatório, você sabe qual é o índice de conclusão de cursos dos obrigatórios que os CEOs fazem? Eu acho que o obrigatório é um pouco mais alto do que os outros, não? Arrisca, Léo. 70%, 80%? 20%. Se o obrigatório está desse jeito, imagina o comportamental, gente.
Então, acho que assim, essa é uma resposta que fica muito claro, né? De como que isso funciona nas empresas. É muito complicado, Léo. Então, você não vai encontrar dentro de uma sala de treinamento com frequência um CEO. Acho que talvez seja até por isso que acaba fazendo programas de treinamento até fora do Brasil, né? Fora do país, para poder efetivamente se sentir fazendo um conteúdo que de repente seja na visão do CEO mais relevante do que... Conversa com ele, né? Exato, exato. E aí eu vejo muitas vezes, acho que é um ponto que a gente precisa trabalhar. Ele está muito voltado para negócio, Sim. Imersões de negócio, eventos de negócio. E até quando a gente produz algum conteúdo sobre gestão para CEO, a aderência é muito baixa. Porque eu acho que também se criou essa cultura brasileira de que precisa olhar para resultado, precisa olhar... Precisa, não estou dizendo que não. Só que o resultado vem de onde? Das pessoas. Sim. E às vezes acho que também, Cris, acho que você trouxe o ponto da mentoria executiva, é um ponto que eu falo, que às vezes o RH fica guerreando internamente. Seja esperto, seja estrategista, que é o que eu falei com vocês antes. Será que o CEO vai ouvir o RH? Com o tempo eu posso conseguir conquistar isso. Ou será que eu sou mais ágil trazendo um mentor que mentore esse CEO e que vai facilitar toda a sua estratégia? Pelo amor de Deus, olha, analisa comigo. Cris mentora o CEO da sua empresa. O CEO entende que gestão de pessoas é importante, desenvolvimento é importante. Isso começa a descer na estrutura. É aquela velha história de que a escada se lava de cima para baixo. Sim. Então, seja esperto, seja estrategista. É muito mais fácil que ele ouça alguém que tem bagagem de mercado, tem vivência e tudo mais. E aqui eu só quero abrir um parênteses, né? Quando eu falo mentor é alguém que teve uma carreira, que teve uma história. Sim. Não é aquele mentor que foi assistente e acordou mentor de liderança. Ou como eu vi ontem, analisando um perfil, a pessoa teve o cargo maior, foi assistente. Mas hoje ela é mentoria executiva. Ela dá mentoria... Tá bom, baseado em... Com a bagagem, né? É, com a bagagem. Nada que você não possa aprender, mas a vivência não existe ali dentro. E acho que a principal coisa de um mentor é a vivência. Sim. Então, analisa muito bem a vivência. E dentro da sua própria empresa, você pode ter programas que, às vezes, o CFO é muito bom com isso. Ele pode... Tem um ponto, Léo. Eu criei, para mim, um formato dessa mentoria que eu faço, né? Que é o 70-20-10. 70% do tempo de uma sessão é mentoria, 20% é coach e 10% terapia. E aí, Léo, vai ao ponto que você comentou agora há pouco, né? O RH, de repente, ser esperto, né, da maneira como você comentou, de não abordar, às vezes, internamente uma questão com o CEO e trazer um mentor externo. Por quê? Imagina que, por exemplo, esse CEO pode estar vivendo algo que é pessoal. Ele não vai abrir isso dentro da empresa. Então, dentro de uma sessão com a mentoria, é mais fácil de você conseguir trazer esse ponto, né, para contribuir com eles. Então, eu entendo que numa sessão, e às vezes esse percentual muda, tem sessão que é 70% terapia, né, 20% de mentoria e 10% de coach. Ou vai navegando, né? Começa com pesos diferentes e depois... Exato. Apesar de ter um programa estabelecido para poder fazer uma sessão, é muito comum, e acho que prudente, inclusive, eu deixo a sessão para aquele tema que o mentorado trouxe. Porque o CEO chega, né, o executivo chega na sessão, às vezes com algumas coisas diferentes que ele gostaria de tratar. Pode ser um problema de vendas, pode ser um problema de relacionamento com pessoas, pode ser um problema onde ele consiga ter uma boa visão do que é gestão, mas pouca visão sobre o que é liderança. Até porque as empresas normalmente têm meta de gestão, mas não têm meta de liderança. Né? Até te pergunto, quais indicadores de liderança, por exemplo, você costuma ver as empresas trabalhando? E não de gestão, de... Elas vão cobrar um indicador de absenteísmo, turnover. Como que é no conteúdo, no primeiro conteúdo a gente falou sobre o LNPS, mas não tem um rito, um costume de se olhar o indicador daquela pessoa, de construir primeiramente um indicador. Sim. Basicamente, hoje o líder é medido por uma pesquisa de clima, pelo turnover. Ele não é medido na questão de comportamento, na questão de conhecimento. E, como eu falei no começo do evento hoje, Cris, muitos deles ascenderam para a posição de liderança para ganhar mais. Sim. E hoje a gente está lá em cima com gente que precisava aprender sobre como gerir gente. Vou abrir o parênteses aqui de...
o gerir, a parte de fazer gestão e tirar essa coisa de cuidar, tá, gente? Cuidar, para mim, me leva para uma área assistencialista do negócio, que não é o nosso objetivo. Perfeito. A gente precisa trabalhar com estratégia de gente, com gestão de pessoas e não com cuidado. Quem cuida é enfermeiro, quem cuida é pessoal que trabalha na área da saúde ou uma babá que cuida de criança, que é o que muitas vezes transforma o RH também numa babá. Sim. Mas não tem um indicador hoje que seja... De pronto, você me perguntar qual é o indicador da liderança, eu diria o LNPS, mas fora isso, nada muito... É pouco trabalhado isso nas empresas, né? E aí, você sabe que assim, eu gosto muito da PNL, né, da Programação Neurolinguística, e a gente usa muito modelagem, né, na PNL. Se modelar naquilo que de repente deu certo. É quando você pega o caso dos CEOs, faz uma análise do que ele fazia antes de ser CEO, qual era o cargo que ele ocupava antes. Então é muito comum você pegar um diretor comercial, de repente se tornar um CFO e de repente se tornar CEO. Mas é mais raro você encontrar, de repente, alguém que era de RH. Perfeito. Não é? E eu conheço uma CEO que veio do RH, eu conheço uma. São poucos, né? São poucos casos. A gente até teve num evento, a semana passada, que você teve com a gente lá no evento, falando sobre a IA aplicada ao RH, e nós tivemos um convidado lá que veio, e ele, até quando ele fala que ele era de RH e assumiu como CEO, as pessoas acham estranho, né? Se assustam um pouco, porque ele não veio, teoricamente, de uma área que está focada em resultados, em números, né? Para estar naquela posição. E aí eu acho que, se eu pudesse deixar uma dica para os RHs, é isso, sabe? Poxa, se espelha um pouco, obviamente, se é o que deseja, né? Porque, de repente, a pessoa também não deseja estar naquela posição. Mas se é teu desejo assumir uma posição de CEO, observa nessa modelagem o que é que levou essas pessoas, né? Qual foi o fator que fez com que essas pessoas conquistassem essa posição. É importante se preocupar com gente? Claro que é. Não tenho dúvida. Mas todas as pessoas, na minha visão, Léo, elas vieram ao mundo para crescer e se desenvolver. E quando a gente simplesmente, como você bem trouxe agora há pouco, é simplesmente assistencialista com essas pessoas, a gente não dá para elas, e na minha visão isso é um egoísmo, não dá para elas a oportunidade de se desenvolver e de crescer. E esse desafio que a gente leva para as pessoas é que fazem com que elas se tornem profissionais e pessoas melhores, entendeu? E, de novo, como eu falei no evento com vocês semana passada, acho que a gente peca muito no diagnóstico. O que esse CEO precisa? Será que faz sentido o treinamento que eu estou direcionando para ele? Ou para os outros líderes que estão abaixo, para o board, e aí vou descendo. Será que está fazendo sentido? É baseado em alguma coisa ou eu recebi no e-mail que era uma tendência para 2026, então meu CEO tem que fazer. Então, acho que, de novo, você conhecer o lado... Acho que é fantástico você olhar para a carreira da pessoa. E olhando para um lado pessoal, que eu sempre falo com alguns amigos meus, quando você conhece a família da pessoa, você sabe por que ela é daquele jeito. Sim. Da mesma forma, quando você olha de onde veio essa pessoa, qual foi a trajetória dela, se ela veio de uma área de finanças, por exemplo, ela vai ser um CEO orientado a financeiro. Se veio de tecnologia, se veio de marketing, cada um vai vir. E quais são as skills complementares que eu tenho que dar para essa pessoa? E explicar para ela. Fala, Cris, você precisa desenvolver melhor sua comunicação. Explica baseado num fato, num dado e com um objetivo. Porque acho que só o diagnóstico e só a ação sem ter um objetivo que eu espero de você, ou mandar a pessoa para mentoria. Ah, vai fazer uma mentoria com o Cris porque eu gosto do Cris. Eu acho ele legal. Tá, será que o Cris consegue dar as skills que faltam para esse meu gestor, para esse meu CEO? E, de novo, isso facilita seu trabalho como RH. E eu vou puxar aqui, Cris, uma pergunta muito interessante que veio do chat. E quando o CEO é o dono da empresa, a gente falar de empresa familiar. É mais difícil ainda, né? Até porque o que eu percebo, né, durante as mentorias, que tem uma diferença muito grande entre o CEO, né, e o dono da empresa. O dono da empresa tem uma questão mais emocional com a empresa. Por mais que todos queiram o resultado, o que eu percebo é que o dono da empresa, o resultado, ele obviamente que ele quer, mas é secundário. Muito mais das vontades, né, e do ego, enfim, de tudo que ele tem ali de como dono, vem antes. Então, fica mais difícil de você conseguir passar para ele, né, a necessidade de desenvolvimento. Acho que a mentoria é um caminho melhor. Agora tem um ponto.
Se o RH é um RH forte, confiável, óbvio, não confiável do ponto de vista próprio, mas do ponto de vista do CEO, do dono, talvez ele consiga ganhar um espaço para conseguir falar alguma coisa com ele. Mas é muito comum a gente pegar donos mais tradicionais, né? Algumas regiões do Brasil ainda tem muito disso, né? Eles não aceitam de jeito nenhum que fala. É mais ou menos assim, como assim? Você quer mandar em mim? Você quer ser meu chefe? Eu que criei isso daqui. Até agora a empresa virou esse império. Então, o que eu recomendaria? O RH não comprar briga. Não entra no embate. Não entra no embate, porque não vai sair ganhando e talvez ganhe uma resistência. Ou uma carta de demissão, dependendo da empresa. Ou uma carta de demissão. Então, procure um apoio, né, para esse tipo de situação e, se possível, tentar construir espelhos. O que eu chamo de espelho, Léo? É de uma forma onde esse dono consiga perceber as ações que ele está fazendo. Sabe, aquilo que de repente, poxa, se foi grosseiro com alguém, cria um jeito dele poder enxergar essas ações para ele poder tomar um pouco de consciência. E ainda assim vai ser difícil de acordo com o nível de tradicionalismo que ele segue ali, entendeu? E eu acho importante pontuar que boa parte das empresas brasileiras são familiares. Exato. E vai chegar um ponto que essa gestão precisa ser profissionalizada. Que vai ter que separar o cargo do sobrenome, Sim. o sangue da entrega. E tem muitos casos que vai chegar o momento, que a gente já viu em algumas empresas, que o dono vai ter que sair da cadeira de CEO. Porque Sim. precisa de alguém, ou ele se profissionaliza, ou ele vai ter que trazer alguém para profissionalizar aquela gestão. E muitas vezes esse momento se perde por não ter ninguém que diga, que seja próximo o suficiente para dar um feedback e falar: você precisa disso, não desenvolveu, a empresa está perdendo. E aí voltamos no ponto de a gente discutir dinheiro com esse cara. Porque a linguagem do CEO e do dono da empresa, dinheiro. Faturamento, economia, perdas, erros. Então, como que eu levo esse CEO para esse entendimento? Acho que o RH tem muito... Dependendo da estrutura, eu super entendo, gente. Dependendo da cultura que a gente está, é um pouco... Você sabe que lá na empresa nós vivemos essa situação, né? Porque a empresa é familiar. E o nosso fundador, em 2022, por decisão própria, entendeu que assim, olha, nós temos um conselho consultivo, eu vou assumir a cadeira, né, de presidente do conselho, e me nomeou naquele momento como CEO. E é muito difícil você ver esse nível de maturidade, né, para fazer isso. Poxa, a empresa com 25, 26 anos de história, poxa, construiu tudo e de repente tomar a decisão iniciativa própria, sabe, de sair da cadeira. E foi uma transição onde eu aprendi muito com a transição, porque ele foi muito maduro, sabe, da maneira como conduziu tudo. E até hoje, né, ele é muito frequente lá, muito presente com a gente. Ele não deixou de ser parte, né? Acho que é isso que ele entendeu. Não. Primeira coisa... E tem um fator muito importante para mim como CEO. A gente é muito solitário, Léo. Você sabe disso, né? E a gente é muito julgado também. É aquele ponto de que você tem que ser forte, você tem que saber tudo. Se você dividir, às vezes, com alguém do board que você está com dúvida em alguma coisa, tem toda essa questão de disputa que foi criada. Peraí, se eu abrir para o meu financeiro que eu não tô... Será que ele vai tentar me... em algum momento? Mas voltamos em cultura. Acho que é um bom exemplo você trazer assim. O CEO teve a maturidade de dizer, peraí, cheguei no meu... Acho que agora é uma outra pessoa que tem que conduzir. Eu vou estar próximo, vou estar envolvido, porém, é uma outra pessoa que está tomando as decisões ali dentro, que está conduzindo estratégia e tudo mais. Mas é um ponto que acho que a gente falou de diagnóstico, primeiro do RH, de entender onde estão esses gaps. E o outro ponto, a gente trabalhar com esse líder, que esse CEO, que ele trabalhe autoconhecimento. Sim. E aí esse autoconhecimento não acontece numa sala de treinamento. Não acontece num feedback, ele vai acontecer num ambiente seguro, que é o ambiente da mentoria, e que você puxou assim, a trazer alguém de fora, muitas vezes ele vai revelar com mais propriedade do que às vezes eu vou ser mentorado por alguém interno ou o próprio RH, onde eu vou me sentir exposto e julgado por alguém que está convivendo comigo todo dia, que está me avaliando. Então eu prefiro fazer com alguém de fora. Então, conversa, você acha que a estrutura de treinamento, as verbas de treinamento, pensa nisso como uma linha de raciocínio, de estratégia para facilitar a sua vida como RH. Acho que
A mentoria está aí para ajudar, desde que você escolha um bom mentor e justifique para a pessoa por que ela está ali dentro, né? Sim, sim. E uma coisa que eu vejo que as pessoas olham para a gente, né? É como se a gente fosse meio um extraterrestre, né? Chegou o senhor na sala, meu Deus. Então, a gente é julgado, mas olha, a gente tem medo, né? A gente... Tem problema fora da empresa tem também. Problemas também. A nossa vida, ela é complicada, né? Eu estava num evento do EBDI esses dias e eles estavam falando, Léo, que eles fizeram uma pesquisa ali, 60% dos CEOs, era um evento só de CEOs, estavam ali num nível, uma carga de estresse alta, à beira de um burnout. E aquilo me assustou um pouco, sabe? Pô, 60% do grupo que estava ali, não é uma pesquisa que veio de fora. E aí, poxa, alguns contando, né, o momento em que eles estavam vivendo, essa dificuldade de, de repente, viaja para cá, viaja para lá e tal. E eu falei, poxa, mas eu gostaria de estar vivendo isso que ele está vivendo e ele está querendo parar de viver isso. Então, acho que é importante entender que cada um tem um momento. Né? Acho que buscar o autoconhecimento e autodesenvolvimento é extremamente relevante, até porque acho que o RH pode apontar para a gente alguns gaps, ou de repente uma pesquisa apontar nossos gaps, mas eu acho que a gente tem consciência, sabe, de onde está a nossa maior vulnerabilidade para buscar esse conhecimento. A gente tem que estar aberto para poder buscar esse conhecimento para se desenvolver. E aproveitando só o gancho, né, que eu comentei aí sobre essa questão de estresse e burnout, a NR1 inclui a gente? Aí, ó. Será que ele... Acho que é um bom ponto, Cris, que você trouxe, porque, de novo, vou falar que a gente olha muito para o colaborador lá na ponta e os líderes. Será que é um ambiente psicologicamente seguro para um líder? Para o CEO? E aí, quando você falou de burnout, me veio a provocação aqui de que não é um burnout pela execução, o excesso de execução, mas é um burnout por responsabilidade. Sim. De qualquer decisão que você tomar que não funcione, a casa cai para todo mundo, inclusive para você. Sim. A gente não faltam casos aí onde derrapadas de decisão afundaram empresas todas. E como que fica isso na cabeça de uma pessoa, né? Porque é a responsabilidade por um negócio, por pessoas, por resultado, tem infinitas coisas. Então, burnout não é só por execução. É por responsabilidade de um monte de coisa. Eu acho que eu gostei do que você falou, que é decisão, né? Que eu acho que assim, quando um líder, né, ou um CEO tira férias, ele não tira férias, principalmente a gente que é CEO e sócio da empresa, né? A gente não tira férias sei lá, das atividades, porque a gente vive a empresa 24 horas por dia. A gente tira férias de decisão. Eu vou passar uns dias sem ter que decidir as coisas da empresa. E é difícil desligar, né? Muito difícil, muito difícil. A gente vive a empresa 24 horas por dia. Se eu faço um post no meu Instagram, às vezes alguém da empresa, meu gerente de marketing, cara, dá uma olhada aí, você falou tal coisa. Mas eu estou no final de semana, eu não posso, né? Eu estou aqui com os amigos, eu estou com a família, eu não posso fazer um comentário, eu não posso... A gente é monitorado 24 horas por dia porque a gente representa a empresa 24 horas por dia. Qualquer derrapada. Exato. E aí pode ser um estrago gigantesco de marca. Cris, acho que esse papo daria muito tempo. Acho que quase todos os papos que eu estou trazendo aqui são papos que eu teria por horas e horas e horas. Mas acho que traz bons insights do diagnóstico e da escolha da pessoa que vai fazer isso com o CEO que vai te atender. Tem uma pessoa aqui que pontuou de na mentoria a pessoa não saber o que fazer. Por isso a importância do diagnóstico da pessoa que vai ser mentorada. Ela ter a consciência de que ela precisa, acho que primeira coisa. E o outro ponto, quem vai fazer isso? Que você pode correr um risco gigantesco de arrumar mais problema ainda, por simplesmente escolher o da modinha, o que tem mais seguidor, ou aquele que é mais presente na internet, e não aquele que teve a vivência. Perfeito. Então, olha para a vivência dessa pessoa, olha o currículo, onde que ela passou, quais cadeiras ela sentou. Será que essas cadeiras são semelhantes à cadeira de quem precisa ser desenvolvido? Ou são complementares? Existe um nível onde elas vão equalizar? Acho que é um bom ponto. E o Cris vai estar com a gente no RH Summit, né, Estarei Cris? no RH Summit. A Inspend está lá com um espaço preparado, uma exclusividade de algumas coisas que nós vamos levar para o evento do RH Summit. Então tem novidades boas chegando aí. Eu tive no Vale do Silício, passei uns dias lá. Nós montamos recentemente um núcleo de IA na empresa, justamente para pensar como que a gente pode ajudar ainda mais o RH.
Então, gente, tem cupom aqui em cima, tá? Vou aproveitar o gancho aqui, Cris vai estar com a gente. Tem um cupom para quem está assistindo a gente e comprar o ingresso para o RH Summit. Lembrando que o RH Summit não é um evento motivacional, inspiracional ou para falar de futuro do trabalho. A gente quer falar dos problemas do presente. Daqui até o final de 2026, qual BO você tem para resolver? E é para isso que a gente é contratado, tá? Para resolver problema. Então, povo de felicidade no trabalho, felicidade não é ausência de problema. A gente é pago para resolver problema. Cris, muito obrigado. Galera, pode correr pro LinkedIn do Cris. Se no RH Summit encontrar ele nos corredores, pode parar, porque ele gosta de conversar, então não precisa ter medo. Tranquilo. Tá? E conheçam as soluções da Expand aí para vocês verem onde que isso pode ajudar no desenvolvimento das equipes, no pipeline de liderança, ou até para conversar com o Cris, caso você entendeu que o Cris precisa falar com o seu CEO, tá? Então, fica a dica aí. Ó, no Instagram também, Cris Franco Oficial, sempre tem um conteúdo novinho ali, sempre fazendo um comentário, pode chamar também lá. Então, gente, na próxima mesa a gente volta para falar de liderança e NR1, e se você não entendeu a relação desses dois, você não está entendendo o que precisa ser feito dentro da sua empresa. Vai rolar um comercial rapidinho e a gente já volta, tá? Até mais.